Agora o assunto aqui no Visão Geral é a CPI dos táxis. Como estão as investigações até o momento desta comissão parlamentar de inquérito que foi instaurada na Câmara para investigar o chamado esquema 138, um esquema de arrendamento legal de táxis, todas as irregularidades que estão acontecendo nesse serviço que é essencial para a cidade de Florianópolis. Por isso, Visão Geral recebe hoje aqui no estúdio o relator da comissão parlamentar de inquérito dos táxis na Câmara, o vereador Thiago Silva, do PDT. Vereador, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, quero aqui agradecer a oportunidade de estar participando mais uma vez aqui do programa Visão Geral e trazer alguns esclarecimentos à cidade de Florianópolis. Pela quantidade de documentos que o senhor trouxe aqui, estou percebendo que o que tem para investigar realmente é muita coisa, não é? São denúncias graves, a meu ver, gravíssimas, que envolve interesse privado junto com o público e que infelizmente chegou a um estado de que a CPI ela vai ter que virar a página de uma vez por todas de alguns taxistas que ainda trabalham no regime de escravidão. Taxistas que não tem a oportunidade de ser dono do seu táxi, taxista que trabalha diariamente, noturno e no horário noturno, sem carteira assinada. Então é por isso que nós estamos investigando. Investigar o porquê que essas concessões que foram licitadas foram parar na mão de uma única pessoa, virando um monopólio. Isso envolvendo o público e o privado. E o porquê que os ex-secretários que tinham informações não fizeram o que é trabalho do poder público: investigar, abrir processos administrativos e caçar essas concessões que estão irregulares. Até agora foram tomados alguns depoimentos. Qual é a sua avaliação sobre os depoimentos tomados até agora? Nós já tomamos... O pessoal que resolveu falar, né? Porque teve gente que não quis falar, não é? Nós já tomamos depoimentos de 3 secretários, vamos tomar depoimentos de mais 2 secretários e alguns casos também em que alguns taxistas trabalharam no regime de escravidão e querem manter o sigilo para que a gente possa trazer um relatório final e apontar essas pessoas que fizeram parte desse momento nebuloso que paira entre os táxis da cidade de Florianópolis. Nós estivemos acompanhando uma das sessões, vereador, inclusive houve até um certo bate-boca com um advogado que depois, inclusive, pediu a sua retirada da comissão. Mas isso já é uma parte de uma certa, digamos, pressão que está sendo exercida sobre os vereadores da CPI, de forma a que as investigações não avancem? Este vereador que foi eleito pelo voto, fui eleito relator pelo voto, não é um advogado que defende uma pessoa que está relacionada a esse monopólio que vai pedir a saída de um relator. Ele tem que dizer o porquê que ele quer que eu saia da relatoria. Ele tem que dizer o porquê que ele defende todos os que estão sendo investigados, principalmente os argumentos das investigações da CPI, que são uma investigação séria. Por que quer tirar o relator? Por que temer do meu relatório? Por quê? Quais são os argumentos? Por que ele quer me tirar da relatoria? Querer me tirar da relatoria é querer me calar. Então, pode ter certeza que ele não vai calar este relator. Um dos depoimentos mais aguardados da comissão, vereador, é o do secretário de transportes na época da gestão Dário Berger, Norberto Stroich, que na primeira reunião não foi à comissão e também não justificou. A comissão pretende ouvi-lo ainda? De que forma isso vai ser feito? Nós vamos notificar o ex-secretário Norberto, como também vamos notificar a senhora Marlene, que apresentou um atestado pelo mesmo advogado do senhor Isaías, um atestado de um dia anterior, justificando a sua ausência. Nós vamos notificá-la e também notificar novamente o secretário Norberto Stroich, o ex-secretário. Até porque é uma prerrogativa importante da comissão poder ouvir os secretários. Já foi ouvido João Batista Nunes, Valmir Piacentini, que é o atual secretário. Então é interessante ouvir Norberto Stroich, que tem informações importantes a serem passadas, não? Eu sempre digo que quem não deve não teme. Contribuir para virar uma página nebulosa que paira na cidade em cima de alguns taxistas é contribuir com a cidade. É o dever de quem ocupa cargo público.
É dever de todo cidadão que quer um Brasil decente e, sem dúvida nenhuma, contribuir para que a gente possa, de uma vez por todas, virar a página que se encontra hoje alguns táxis irregulares na cidade de Florianópolis. Nós estamos vendo aí alguns táxis nas imagens, né, que pertenceriam a um empresário que teria conseguido essas concessões através de contratos de gaveta, e um desses táxis, inclusive, estava apreendido numa delegacia de polícia, né, na 5ª DP, e esse táxi voltou a circular nas ruas. Inclusive, foi tema de reportagens aqui no Grupo RIC. Isso também está sendo investigado pela CPI? Eu já pedi para a Polícia Militar, nós tivemos acesso já a alguns boletins de ocorrências, onde um taxista foi apreendido com cocaína e pedras de crack, e esse táxi estava registrado com o endereço da oficina do senhor Isaías, tá? Então já pedi que a Secretaria de Transporte abrisse o processo administrativo, e foi aberto o processo administrativo e foi retirado de circulação esse carro, que uma concessão pública jamais pode um táxi ser usado transportando droga. Qual é o seu grande objetivo a partir dessa comissão, vereadora? Realmente é passar essa situação a limpo, colaborar para uma licitação nova do serviço de táxis? Esse relatório vai em que linha que o senhor pretende adotar nesse relatório? Primeiro, eu quero, nesse relatório, mostrar quem foi culpado, quem, infelizmente, foi omisso. Quero mostrar nesse relatório também e ter aqui a garantia de que nenhum taxista na cidade de Florianópolis vai trabalhar sem carteira assinada. Todos vão trabalhar de carteira assinada. Isso já vai me fazer feliz, já vai ter feito a contribuição da CPI. Quando, Rodrigo, no final desta CPI, eu puder olhar para cada taxista que hoje ainda trabalha em regime de escravidão e poder dizer que foi graças a essa CPI que eles têm a garantia de ter a carteira assinada, eu vou ter saído desta CPI como relator com o dever cumprido. Para a gente fechar, pelo que já foi levado de documentos à CPI, pelos depoimentos, já foi possível comprovar a existência desse esquema de arrendamento de placas de concessões via contratos de gaveta? Eu já tenho em mãos aqui contrato de gavetas que comprovam que existem essa clandestinidade, esse serviço paralelo. Esse é um contrato de gaveta, tá? Quero aqui mostrar. Tenho aqui em mãos um boletim de ocorrência na qual um táxi foi apreendido com cocaína e crack aqui na cidade de Florianópolis, aonde no Detran mostra aqui o endereço da oficina do senhor Isaías. Tenho em mãos um boletim de ocorrência onde o senhor Isaías ameaça um taxista. Tenho em mãos uma sentença judicial que condena o senhor Isaías ao pagamento de R$40 mil a um trabalhador que trabalhava sem o devido registro. Tenho em mãos aqui o processo administrativo de alguns táxis que infelizmente servem de mau exemplo para a sociedade, que colocam a vida em risco de alguns passageiros quando carregam dentro dos seus táxis cocaína e crack. Então isso já contribui muito para mostrar que temos que avançar, porque no final nós vamos ver que é muito mais grave do que se imagina que está acontecendo na cidade de Florianópolis, que há 30 anos acontece isso e ninguém teve coragem e firmeza de mexer na ferida. E nós, enquanto homens públicos, vamos mexer e mostrar que é possível, dentro de uma linha da moralidade, mostrar que é possível tirar alguns taxistas de bem que estão ainda trabalhando no regime de escravo no século XXI.
É por isso que eu peço a ajuda de todos aqueles que exerceram a função de escravos, de trabalhos, para estes que ainda existe esse monopólio de alguns que detêm essas concessões de forma clandestina, que procure este relator e que peça a oportunidade de virar de uma vez por todas essa página, essa máfia que paira na cidade de Florianópolis. Nós vamos continuar acompanhando. Vereador Thiago Silva, relator da CPI dos táxis, obrigado pela sua presença aqui no nosso Visão Geral. Um forte abraço, uma boa noite. Obrigado, e mais uma vez eu quero aqui agradecer a imprensa que fez um papel, e aqui em especial a Rede Record, que fez um papel que, a meu ver, mostra uma contribuição com a sociedade, uma contribuição em querer ajudar a sociedade a desmascarar por uma vez de todas esse monopólio. E sem dúvida nenhuma, vai ganhar com essa CPI a cidade, os habitantes da cidade e os funcionários, que não serão mais escravos, ou serão patrões por uma licitação limpa e séria, ou serão funcionários com carteira assinada. É o compromisso deste relator. Ok, obrigado, vereador, boa noite. Boa noite.